Fala, turma! É uma enorme satisfação reencontrar você aqui no canal do Mestre Mário, dando sequência à nossa série Edital Total para o concurso do Banco do Brasil. Hoje estudaremos sobre ortografia. Você pode ver que está aqui também no nosso edital. É o segundo tópico. Vou deixar algumas dicas, vou resolver muitas questões contemplando esse assunto. Vou falar, por exemplo, da regra dos opostos se atraem quando se trata do hífen, já ouviu? E se tem S, ok, se não tem S, deu zebra. Você também já conhece essa minha dica? Então assista a nossa aula de hoje, aprenda bastante para você acertar as questões sobre ortografia. Antes disso, inscreva-se neste canal, dê um like e ative o sininho para receber a notificação das nossas aulas. Já disse, aqui vamos estudar todo o edital para o concurso do Banco do Brasil. Então vamos lá! E a primeira questão, como você pode ver, SESGRAN Rio, em nível ensino médio, última prova do Banco do Brasil. O seguinte par de palavras, verbo e substantivo. Então, a primeira é um verbo e desse verbo foi feito um substantivo. A ele relacionado está grafado corretamente. Então, em qual das alternativas, tanto o verbo quanto o substantivo foram escritos de maneira correta? Escavar, escreve assim, com S, e isso aqui está certo. Então, do verbo escavar veio escavação, nada. Escavação é com S também, então descarto. Expulsar, certo? Expulsão, não, do verbo expulsar vem a palavra expulsão, com o mesmo X. Então descarto. Aí você pergunta, mas como eu vou saber qual a regra? Gente, ortografia, a melhor maneira de você aprender é resolver muita questão e ler bastante. Por quê? Você vai ampliar o seu vocabulário. Ortografia você não estuda de um dia para a noite, não. Então, tenha hábito de leitura, prestando atenção nas palavras. Expandir, do verbo expandir, com X, está correto. Vem o substantivo expansão, que é com X também. Aqui ficou mais fácil, que são palavras do cotidiano, olha aqui. Escavar, expulsão, expansão, explicação, você também já conhece. Você já vem e elimina. Então, a correta que tem aqui é estender. O verbo estender, aí vem a palavra extensão. Então, está corretíssimo aqui. É com X. Você viu? Aqui inverteu. Agora, como você vai saber? E aqui o examinador ainda foi mais capcioso, que ele veio aqui colocando, olha aqui. Aqui uma com S virou X, e aqui ele continuou S e virou X. Então, aqui o que você vai fazer para saber? Ler. E ficava mais fácil também que você sabe que extensão é com X. Facilitou um pouco. Então, muito estudo, muita atenção e resolva muitas questões. A presença ou ausência, você pegou a sua prova, já vai grifando. De acento gráfico nem sempre se repete quando uma palavra está no singular ou plural. Então, o que quer dizer isso? Determinada palavra pode ser que ela esteja no plural, no singular, e não tem acento. Ela vai para o plural, recebe acento ou vice-versa. Quanto ao emprego do acento gráfico, a seguinte palavra se altera quando vai para o plural. Qual dessas palavras vai alterar, se alterará, indo para o plural? Aqui já resumiu o enunciado, certinho? Questão da SESGRAN Rio de nível médio. Item. Aqui é bem interessante, então nós precisamos de relembrar as regras, você se lembra? Então vamos compreender aqui as regras de acentuação. Oxítono é quando a sílaba tônica ou a sílaba forte é a última. Lembre-se de que você começa sempre da direita para a esquerda, já facilitará bastante. Então, olha aqui, cajar, a sílaba tônica é qual? O já você separa em vírgula aqui, você separa em sílaba. Aí você já consegue identificar. Ela é oxítona terminada em A. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. Não acentuo. Acentuo as oxítonas terminadas em
acentua as oxítonas também terminadas em ens e aquelas terminadas nos ditongos abertos, ei e oi. Aí você vai falar, mas e o céu? O céu aqui não é oxítona, céu é um monossílabo tônico. Então, coloquei aqui justamente para ver se você se lembrava disso. Olha o monossílabo. O que é monossílabo? Uma sílaba. E as paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Vamos lá. Panela. Qual que é a sílaba tônica? Panela, panela ou panela? Panela. Então, é a penúltima, aí você já sabe. Ela é uma palavra paroxítona, que é uma palavra paroxítona quando a sílaba tônica é a penúltima. Pode ser acentuada ou não. Táxi tem acento porque ela é uma paroxítona terminada em i e também em u, seguido ou não de s, ok? Olha a panela aqui, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em a. Não acentua as paroxítonas terminadas em a, é o. Aí, se você já é esperto, você vai falar, olha, eu acentuo as oxítonas terminadas em A e O, e não I e U. Paroxítono é o contrário. Eu acentuo as terminadas em I e U e não acentuo as terminadas em A e O. Acentuo as paroxítonas terminadas em R, em L, em X e agora, e hífen. Tem acento ou não tem? Eu acentuo as paroxítonas terminadas em N, não é isso? Quando você observa, vamos colocar aqui, ó, item e itens. E agora, quais têm acento? Qual tem acento? Então, acentua as paroxítonas terminadas em N. Não acentua as paroxítonas terminadas em NS. Aí você olha aqui e fala, mestre, mas olha aqui. Por que próton tem acento? Eu já acentuo as paroxítonas terminadas em on e ons, mas terminada em Ns não. Por isso, hífens não tem acento, itens não tem acento. E item tem acento ou não? Reflita, sim ou não? Eu acho ou eu tenho certeza? Eu tenho certeza que não tem, porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em M, ou em aqui, tanto faz. Ok? Então ficou mais fácil. Ônus, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em U, seguido ou não de S, olha aqui. Ímã, também tem acento. Órfãos, fórum, olha aqui, fórum é muito usado. Aí você vai se lembrando das regras. E aqui nós temos as paroxítonas terminadas em ditongo. Essas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, olha aqui, ó. História. Não vou entrar no mérito aqui de alguns gramáticos considerarem a palavra história como proparoxítona. Por quê? Porque a proparoxítona momentânea que se fala, por quê? Porque a maioria das bancas, quase todas, consideram como uma paroxítona terminada em ditongo. Olha aqui, série, mágoa. E agora, e Coreia, jiboia, tem acento? Não acentua as paroxítonas, olha aqui, os ditongos ei e oi das paroxítonas. Aí você vai se lembrar o quê? Esses ditongos abertos, e e oi, nas oxítonas acentua. Nas paroxítonas não acentua mais. Ideia, olha aqui. Ideia, não tem acento. Olha aqui o ditongo aberto. Nas paroxítonas não tem mais acento. Esse é um novo acordo ortográfico. Muita gente acha, então, não tem mais acento as palavras? Tem sim. Fique muito atento à regra das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ditongo crescente é composto por uma semivogal mais uma vogal, ok? Proparoxítona é extremamente fácil, todas são acentuadas, a antepenúltima sílaba é a forte. Pan, mela, última, penúltima e antepenúltima. Então, a antepenúltima, oxítona também. Oxítona aqui, oxítona, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Monossílabo tônico, olha ele aqui embaixo. Você viu que eu coloquei aqui em cima só para você se lembrar e fazer essa diferença? Olha aqui, monossílabo, não é isso? São as palavras que possuem uma sílaba. Elas vão ser acentuadas quando terminam em A, aqui seguidos ou não de S. A, E, O e os ditongos abertos EI, OI e EL, ok? Muito interessante você se lembrar desses ditongos abertos. Então, ditongo
vai ser a junção de uma semivogal mais uma vogal ou uma vogal mais uma semivogal. Pás, pés, pós, olha aqui o ditongo aberto é, o ditongo aberto é e o ditongo aberto oi. Então, os monossílabos tônicos vão ser acentuados. E se eu colocar aqui pi, tem acento? Não, porque são somente os terminados em a, e, o e nos ditongos abertos. Uma síntese interessante, memorize, fique muito atento, independente da banca que você vai fazer prova. Se tem ortografia, vai ter uma questão desse tipo, ok? Então, voltando aqui, ó. Quanto ao emprego do acento gráfico, a seguinte palavra se altera quando vai para o plural. Item. O que quer dizer a questão é isso. A palavra, ela não tem um acento e terá, ou ela tem e não terá. Então, ela tem que se alterar relacionado ao acento. Item. Qual que é o plural de item? Itens. Eu não acentuo as paroxítonas terminadas em NS. Aí você vai lá e se lembra de prótons, íons, prótons, aqui já é terminado em ON, ok? Viúva, se eu colocar no plural vai ficar o quê? Viúvas, não é isso? Não ocorre alteração, ela já estava com acento, ela continua com acento. Açúcar, açúcares, açúcares, tem acento, acento continuou, não pode ser. Fiel, qual que é o plural de fiel? Fiéis. Olha aqui. Então, aqui você já consegue identificar, ela é uma oxítona, olha aqui. Olha o ditongo aberto, e aí você vai se lembrar. Acentuam as oxítonas terminadas em ditongo aberto, e oi. Então, fiéis tem de ter acento. Então, não tinha e aqui passou a ter acento. Bem interessante essa questão, que vai muito abrangedora. Isso é bom porque você consegue memorizar essas palavras. Memorizou aqui? Muita atenção a esses ditongos abertos, e oi. E técnica vai virar o quê? Técnicas. Tem acento ou não tem? Tem também, só acrescentou o S, ok. Então, a letra D de doce é a correta. Doce porque a questão está muito fácil, não é isso? A palavra saíam contém hiato acentuado. Até aqui está afirmando, certo? Então, saíam, vamos lá, sa, i, iam. O que é hiato? Hiato são duas vogais, mas quando é o encontro de duas vogais, mas quando você separa em sílabas, fica em uma vogal, vai ficar em sílaba diferente. Olha aqui. Saída, eu sempre dou esses dois exemplos. Sa, u, d. Tem acento ou não tem? Tem acento, você já sabe disso. Por quê? O que é hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Certo? Memorizou? Então, saíam, olha o saída, olha aqui. Olha o saúde. Aí qual que é a regra? Acentua o i, acentuam-se o i e o seguidos ou não de S, vamos colocar aqui, ó. Vamos refazer aqui, ó, colocar assim, quando formam hiato, I e U seguidos ou não de S, quando formam hiato. O que é hiato? Duas vogais, mas quando separam em sílaba, elas ficam em sílabas diferentes. Qual aqui que possui um hiato que deve ser acentuado? Vamos ver? Ju e zes. E aí, deveria ter acento aqui? Sim, porque acentuam-se os i, o i e o u quando formam hiatos. Olha aqui, tem duas vogais, está em sílabas diferentes? Sim. Então, juízes tem de ter acento, porque eu acentuo o i e o u seguidos ou não de s. Então, a alternativa A está correta. E rainha, ra, in, nha. E agora? Opa, aqui ó, vogal, vogal. E agora? Aqui também é i e u. Acentuo os is e u. Acentuo o i e u quando formarem hiato. Mas e nesse caso aqui não foi acentuado porque quando vier precedido de NH não acentua. Então, rainha, bainha, que é onde coloca, por exemplo, a faca, não são acentuadas. Gostei muito da questão também porque ela traz muita explicação.
corou, vou. Essas palavras são acentuadas ou perderam o acento? Elas perderam o acento, não mais são acentuadas. É o mesmo caso dos verbos creem, que deem, que leem, creder, ler, ver e que veem. Essas palavras aqui, elas não mais são acentuadas, essas duas vogais. Então, não acentua a partir do acordo ortográfico. Tanto os dois Os aqui, quanto os dois Es não recebem acento. Memorize isso. É muito recorrente também cair nas provas. Suada. Não, eu só vou acentuar quando se eu colocasse aqui, ó, saída, aí tem acento. Por quê? Eu acentuo o I e U. I e U. Eu acentuo o A? Não, não tem nada disso. Então, você descarta. Memorizou? Hiato? Fácil, fácil, fácil. Lembre-se do NH. E agora, o nome Luiz deveria ter acento ou não? E o nome Luiz com Z deveria ter acento ou não? Qual tem ou nenhum tem? Não estou falando, o nome escreve como quiser. Tem cartório aí que coloca nome maluco. Nome escrito de forma muito estranha. Luiz, aí você separa em vírgula. Luiz, respeita Januário. Já ouviu a música? Então, aqui, ó. Aí vai ter acento por quê? Olha o hiato, mas aqui seguido de S. E Luiz aqui, ó. Lu, is. Já é hiato. Olha aqui, vogal, vogal, hiato, sílabas diferentes, mas acompanhado de Z. Só vai receber acento o I ou receberá também o U, seguidos ou não de S, mas seguidos de Z não pode. Show de bola? Fácil, fácil? A seguinte frase está escrita de acordo com as normas da ortografia vigente. Elas estão escritas de forma correta. Pare o vídeo, resolva a questão. Qual alternativa você marcará? Questão de nível médio da SES Gran Rio. Vamos ver qual você vai marcar? Então, já voltei. Vamos ver se você acertou. Eu me sinto mais vulnerável. Vulnerável não. O meio correto de escrever a palavra é vulnerável. Qual a explicação, qual a regra para isso? Leitura, leitura, leitura. Não tem jeito. Preciso que vocês viajem. E agora? Eu viajo, que eu viaje, que eles viajem. Aqui é do verbo viajar. Viajar, que eles viajem, lá no presente do subjuntivo, que eu viaje, que tu viajes, que ele viaje, que eles viajem. Então, aqui é com J. Ah, eu achei que existia viagem só com G. Não, o verbo não é viajar. Então, se é J, o J vai permanecer. Alguns roteiros têm um acúmulo. O que tem um acúmulo? Alguns roteiros. Aqui eu tenho o quê? Um sujeito. E esse sujeito está no plural ou no singular? Sujeito no plural. Então, o verbo também precisa de estar no plural. Então, o verbo ter no plural é só colocar o acento circunflexo. Fiz um voo, acabei de falar com vocês. Olha os dois Os aqui que não serão acentuados e os dois S também. Gratuito, está certo aqui sem acento, porque também está certo, porque está explicando. Quando for uma conjunção aqui, ó, que seja ela explicativa ou causal, não vou falar sobre elas agora, é porque junto sem acento. Passagem com G mesmo num sorteio. Então, alternativa D que está correta. Fizemos um multirão, parece o quê? Multidão, né? E a forma correta de escrever é o quê? Mutirão. Memorizou? Bem interessante. Leia, leia, leia. A dica que deixo. A autora criou a palavra narrador vigente. E agora? Os opostos se atraem? Vai ter hífen ou não? Em qual alternativa aqui será necessário usar esse sinal gráfico em? Esse sinal aqui é o hífen. Hífen tem acento, gente? Hífen tem acento. E hífens tem acento? Acabei de explicar. Não tem. Não acentua as paroxítonas terminadas em NS ou ENS, como queira. Em qual palavra eu terei de usar? Então, o primeiro ponto aqui é bom você compreender o quê? Quando termina em uma vogal,
e a palavra, o prefixo termina em uma vogal, e a palavra da frente começa com consoante, diferente de R e S, aí você escreve tudo junto. Então, o correto é o quê? Pseudo-viajante. Pseudo é falso, não é isso? Então, o correto é pseudo-viajante. Por quê? Terminou em vogal e a da frente começou em uma consoante. Ah, mas se terminar em E, vamos ver aqui, ó, antirrábica. Vamos colocar aqui, ó, rábica. Aqui, ela terminou em uma vogal e a da frente começou com consoante R. Aí você dobra e coloca antirrábica, antissocial, mini-saia, minissérie, certinho? Então, hífen, quando o prefixo termina em vogal e a palavra da frente começa com consoante diferente de R e S, você já sabe, você vai fazer o quê? Vir aqui e colocar tudo junto. Superviajante, ela terminou em quê? Em uma consoante. E a palavra da frente é com outra consoante também, consoante, diferente daquela que terminou aqui, aí você vai pôr tudo junto, super, aí você vai se lembrar de quê? Supermercado. Olha aqui, terminou em R e a outra começou em uma consoante também. Bem interessante você se lembrar, as bancas cobram muito isso daqui. Então, o correto será o quê? Superviajante, superviajante. Certinho. Ex-viajante, então já descartei. Ex-viajante, ex-viajante, sempre que aparecer ex e vice, tem de ter. Então, ex-prefeito, só você se lembrar. Ex-prefeito, tem também o vice-prefeito. Apareceu ex e vice, tem de usar hífen. Certinho? Mesma regra da primeira, terminou em uma vogal e começou a dar frente com uma consoante diferente de R ou S. Então, o correto é o quê? Antiviajante. Estranho, hein? Mas é isso mesmo. E a outra, mesmo caso. Olha aqui, vogal. E aqui eu tenho o quê? Uma consoante. Então, vogal e consoante, eu vou ter o quê? Um neoviajante, um neologismo. Interessante? Outra coisa, lembre-se daquelas palavras que você já conheça o significado. Aí você vai ver, por exemplo, ao caso aqui, ó. Autoescola, junto ou separado. E, por exemplo, anti-inflamatório, inflamatório. Junto ou separado. Você se lembra de quando eu falei lá sobre os opostos se atraem? Quando o prefixo termina com uma vogal e a palavra da frente também começa com vogal, se forem vogais diferentes, elas vão se atrair, os opostos se atraem, e se forem vogais iguais, aí não se atraem. Anti-inflamatório. Por que eu usei hífen? Porque terminou na mesma vogal. Então, se os opostos se atraem, os iguais se afastam. Certinho? Então, autoescola junto, anti-inflamatório, porque vogal, vogal, mas vogais iguais. Se são iguais, se afastam. Se são diferentes, se atraem. Show de bola, fácil, fácil. A primeira palavra acentuada do texto é típica. Vamos lá, típica. Vamos fazer esse negócio direito aqui que tá ruim, né? Típica. Então, aqui eu tenho o quê? A última, aqui eu tenho a penúltima e aqui eu tenho a antepenúltima. Então, aqui eu tenho o quê? Uma proparoxítona. Proparoxítona. Qual que é a regra para as palavras proparoxítonas? Todas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Pela mesma regra, também se acentuam as palavras. Aí você vem aqui e fala assim, ah, mas eu conheço aqui, tais palavras têm acento, mas é pela mesma regra. Então, só serve se forem proparoxítonas. Ah, de repente poderia vir aqui, ó, hífen e ciência. Hífen e ciência. Ah, as duas têm acento, estão corretas? Não, elas não são proparoxítonas. E agora, rúbrica e túnica.
Eu queria que a aula fosse ao vivo agora para eu te perguntar o que é daí. O correto é rúbrica ou rubrica? Você acha que essa está certa ou errada? Então deixe aqui nos nossos comentários, responda essa questão. Quero ver se você se lembra e já sabia. Então a forma correta é rubrica, não tem acento. Rubrica. Ela é uma palavra paroxítona, pega muita gente grande, é igual o plural de cidadão. Qual que é o plural de cidadão, meu povo? Plural de cidadão é cidadões? Não, é cidadãos, certo? Então, a forma correta é rubrica, sem acento, ela é uma paroxítona. Túnica, sim, é uma palavra proparoxítona. Íberos, não, a forma correta de falar são os iberos e íntimos. Íntimos, proparoxítona. Ibero é paroxítona. Como você vai se lembrar disso? Lendo. Já devo ter falado aqui umas 200 vezes. Leia. Diagnóstico, proparoxítona. Protótipo, proparoxítona. E lá em cima é o quê? Uma palavra proparoxítona. Letra C de coração é a correta. Étnico, ok. Proparoxítona. E filântropo, não é filântropo, é filantropo. Filantropo. Olha aqui, só saber as regras de oxítona, paroxítona e proparoxítona, as regras de acentuação. Só isso é suficiente? Não, você tem que saber que eu não falo filântropo, eu falo filantropo. Você tem que saber que não é rúbrica, é rubrica. Íntere e ávaro. E agora, qual delas está correta? Ínterim está correta. E aqui é avaro. Avaro é que vai levar aqui a avareza, por exemplo. Certo? Memorizou? Então não é ávaro, é avaro. Não tem jeito, tem de ler mesmo. Só saber as regras, de repente, não resolverá. A palavra juiz, acabamos de ver, suor e várzea. Ao serem passadas para o plural, como serão escritas? Comece por aquela que você tem mais facilidade. Várzea. Ele mora na várzea, ele mora nas várzeas. Várzeas, perderia o acento? Não perderia. Várzeas, perderia o acento? Não. Várzeis, piorou. Olha aí, somente com várzea eu já resolvi. Por quê? Várzea, ela é, quando você observa aqui, ó, várzea paroxítona, não é isso? Terminada em ditongo. Se você vem, você só coloca o S. Então, não tem o que fazer muito. Várzeas. Agora, qual você acha mais fácil? Juiz ou suor? Suor termina em R. Então, vamos ver uma outra aqui. Amor, amores. Suor terminou em R. Suores. Você vai observar o quê? Que são palavras oxítonas terminadas em R. Amor, também oxítona terminada em R. Busque uma outra que seja semelhante e faça. Então, é suores, não é isso? Aqui está correto. E aqui vai ter acento? Não. Não acentua as paroxítonas terminadas em E. Descarta. Cheguei à alternativa E. Sem a alternativa correta, que é a alternativa A, sem precisar de sofrer. Então, é bem interessante você fazer essa semelhança. Procure uma outra. E a forma correta, juiz, vai virar o quê? Juízes. Por quê? Vamos já separar em sílabas. Ju e zes. Olha aqui. Olha o hiato. São duas vogais em sílabas diferentes. Acentuo o I e U, seguidos ou não de S. Então, juízes têm acento. Fácil? Fácil. A palavra que precisa ser acentuada graficamente para estar correta quanto às normas em vigor está destacada na seguinte frase. Qual dessas palavras precisa ser acentuada graficamente? Todo escritor de novela tem. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, eles têm. Aí sim, ó. Aí você usaria. Os telespectadores veem as novelas. Já falei com vocês, os dois Os e os dois Es não mais têm acento. Alguns novelistas gostam de superpor. O verbo superpor não tem acento, descarto também.
Agora, se fosse só o por, aí teria. Para decorar o texto antes de gravar, cada ator rele ou relê. Eu leio, tu lês, ele lê. Ok, então o ator é quem? Ele. Se ele lê, ele relê. São os verbos derivados. A mesma conjugação do verbo ler é do verbo reler. Então, essa daqui precisa do acento. Então, a letra D que está correta. Alguns atores de novela constroem, eles constroem, ele constrói. Se fosse ele, sim, constrói. Mas constroem não tem acento. Então, a única alternativa que vai pedir acento é a alternativa D do verbo ler e reler. Quando flexionado, recebe acento. Obedecem às regras ortográficas. Quais estão corretas aqui? E agora, eis a questão. Olha aqui, eu vou usar esses dois S's, eu vou usar C cedilha. Vamos lá então. Concessão, quando as palavras terminam em der, ter, aí você pode também usar o mir. Aqui é um caso mais clássico dos verbos que se transformam em nomes. E o ter e o tir. Elas vão ficar com dois S's ou C cedilha? Eis a questão. E agora? Então, você já vai tentar compreender. Aqui coloquei o ter duas vezes, né? Vou escrever direito aqui, vamos colocar der e dir. Daí vem o mir, ter e tir. Trouxe aqui uma breve explicação. Olha aqui. Os nomes originados dos verbos, quando fala nome aqui, pode ser um adjetivo, um substantivo, derivados do der, dir, mir, ter, tir. São grafados com dois S's. Então, quando esse nome deriva desses verbos aqui, aí você vai se lembrar do dedim, tt. Que é dedim, tt? É quando você vai usar dois S's. Dedim, tt, ss. Tirou um tempo? Memorizou? Então, quando terminam em dedim, tt, ss, a terminação der, então, por exemplo, exceder, vem excesso. Conceder, terminou em der de novo, aí virou o quê? Concessão, olha aqui, terminou em der, aí vai virar dois S's. Proceder, processo. Progredir, progresso, progressão, agressor, agressão, agressivo. Então, essa regra aqui ela é muito boa. Ela vai ajudar bastante. Não vai resolver todos os seus problemas, mas 99% pelo menos. Terminou em mir, também recebe dois S's. Imprimir, impressão. Deprimir, depressão. Comprimir, compressa. Olha aqui, dois S's. Agora terminou em ter. Prometer, promessa. Intrometer, intromissão. Remeter, remessa. Aí você vai se lembrar de quê? Do dedim, ttss. Dedim, ttss. Então, der, dir, mir, ter, tir. Aí você vai acrescentar ss. Demitir. Olha aqui, terminou em tir. Demissão, discutir, discussão. Certo? Então, até aqui está ok. Agora, as palavras que não perdem as terminações acima, quais são elas? Dedim, tt, ss. Então, as palavras que continuam com as terminações der, dir, mir, ter, tir, aí já vai ocorrer o quê? Elas vão receber o C cedilha. Então, eu tirei esse SS aqui. Elas vão receber o C cedilha. Deter virou o quê? Detenção. Olha, o T continuou, então recebe o C cedilha. Conter, olha aqui, aí virou o C cedilha. Remir, remissão. Continuou aqui também. Vamos grifar, circular aqui. Então, o dedim, tt, ss, quando eles perdem, eles não continuam na palavra. Exceder, perdeu o der e virou o excesso. Agora, se continuarem na palavra, é C cedilha. Deter, olha aqui, o T não ficou? Detenção. Conter, contenção. Remir, remissão. Memorizou? Pegou? Olha, atenção aqui o alto-falante. Fique esperto.
Então, agora, obedecem às regras ortográficas da língua portuguesa as palavras admissão vem de quê? Admitir. Então, dedinho, vamos fazer aqui. Dedinho, TTSS. Então, termina em quê? Em der, em dir, em mir, em ter, em tir. Aí você vai colocar 2 S. Terminou em ti, admissão. Certinho. Paralisação vem de paralisar. Então, aqui também você usará. Paralisar não é com S? Paralisar. Paralisação, que deriva de paralisar, também com S. Impasse também com 2 S. Então, alternativa A de amor que está correta. Bambuzal vem de quê? Bambu. Vocês se lembram lá que eu falei que daria zebra? É simples assim. Se a palavra já possui S, na hora que ela for derivada, o S continuará. Casa, casebre. Sofá, e agora? Sofazinho. Sofazinho. O que eu disse? Se tem S, continua S. Se não tem S, aí você usará Z. E Z deu zebra, não é isso? Bem simples. Tem S, continua S. Não tem S, deu zebra. Zebra escreve com Z. Olha aqui. Sofá, sofazinho, porque não tinha S. Casa, casinha, casebre, porque já tinha S. Tem S, continua S. Não tem S, deu zebra. Bambu tem S? Não. Então o correto aqui seria o quê? O bambuzal com Z. Descartei. Autorização com Z vem de autorizar. Inspiração com C cedilha. Concessão. E agora, como é que eu escrevo? O correto é conceder. Por sinal, é com C, né? E aí? Quando termina em dedinho, cadê o dedinho? Olha aqui, ó, quando termina em der, olha aqui, conceder, então o correto seria o quê? Concessão. Aí o examinador vem aqui, aí você só memorizou essa regra aqui, mas você não sabe que conceder é com C. Aí você erra a questão. Estresse com X deu ruim, está estressado mesmo. Estresse, enxaqueca com X, sim. Quando vier o em antes, olha aqui, enxada. Aí você já sabe. As palavras são grafadas com X, aquelas que são antecedidas por em. Enxaqueca e enxada. Banalização vem de quê? De banal. Então, se é banal, tem S? Não tem S. Se não tem S, deu zebra. Zebra escreve com Z. Banalização. Reexame, certo? Esse prefixo ré aqui não usa, mesmo sendo aqui, ó, você observa, vogais iguais, aí você vai se lembrar. Dos opostos se atraem. Ok, são iguais, distanciam, toda a regra tem exceção, e no português mais ainda. Esses prefixos ré e có, mesmo começando com a mesma vogal aqui depois, será colocado sem hífen. Cooptar, reexame. Desenlace, correto. Desorganização, vamos lá, ele estava organizar. Organizar, já grafou com Z. Se tem Z, você já sabe. Se tem Z, ficou fácil, por quê? Se tem Z, continua Z, se tem S, continua S. Agora, se não tem S nem Z, vai dar Z. Aí deu zebra, não é isso? Abstração, cassação, pode ser assim? Pode, do verbo caçar o mandato. Caçar com C cedilha é caçar o animal, por exemplo. Certo? Caçar aqui é no sentido de caçar o mandato. Show de bola, tranquilo, tranquilo. A palavra ou expressão destacada aparece corretamente grafada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa aí. Olha os porquês aí, gente. Você se lembra? Aí você vai se lembrar. Porquê separado, sem acento, é no início de frases interrogativas. Início de frases interrogativas. Certo? Ok. Mas ele também pode ser usado, por exemplo, eu não sei por que ele se foi. Aí você vai compreender como se estivesse fazendo uma pergunta. Por que ele se foi? Mas vamos ver. A história da energia mostra por quê. Esse porquê junto com acento é substantivo, então tem de ter o artigo antes. Se fosse
mostra o porquê, aí ok, aí estaria correto, mas não tem. Porquê junto com acento é o porquê substantivado. A utilização dos combustíveis fósseis aumentou porque quando estiver explicando aqui, vou colocar aqui, ó, no meio de frase, quando for uma conjunção explicativa ou causal, lembre-se de que será junto com junto sem acento. Porque no meio de frase, junto sem acento, ele é uma conjunção. Aumentou o porquê, aqui tinha que ser junto. As pessoas deveriam saber os riscos de um apagão para conhecerem melhor o porquê. Olha aqui. Palavra precedida de artigo é um substantivo. Então, aqui é um porquê junto e com acento. Deveria ser. Os tóxicos ambientais são substâncias prejudiciais porque causam. Elas são prejudiciais porque causam. Então, aqui também conjunção. Deveria vir junto e sem acento. Então, a letra E que está correta. A energia está associada ao meio ambiente porque toda a sua população é resultado. Então, aqui é uma conjunção. Certinho? Ficou fácil? Fácil. Os porquês não dá para errar. Tem também SES Gran Rio, questão de nível médio, aparecendo o quê? O A com H e o A sem H. A com H é aquele que vai indicar tempo passado. Ou então do verbo haver. Nesta casa há muitas pessoas. O A vai indicar tempo futuro, ou então também será uma preposição. Ele foi a todos os lugares, aí preposição. A população da região Nordeste está há alguns anos sofrendo, então se ela está há alguns anos, está indicando tempo passado. Vamos colocar aqui. Se é passado, você já sabe, A com H e acento. As reservas hídricas mundiais estão à beira do esgotamento? Não. O correto de falar, ele estava à beira-mar. Aí sim, isso aqui é o quê? Uma locução adverbial. À beira, à toa. Quando aparecer também, você já sabe, ele estava à toa. Daqui a 100 anos, aqui é tempo futuro, não é isso? Futuro é A sem H. Descartei. Estamos a 11 dias do início da conferência da ONU, que discutirá futuro. Se é futuro, é A sem H e sem acento certinho. Letra D, correta. Os cientistas anunciavam há alguns anos a possibilidade de esgotamento. Anunciavam. Passado. Se é passado, é A com H e com acento. Descarto aqui a alternativa E. Então, se gostou da nossa aula, inscreva-se no canal, deixe um like e também compartilhe. Em breve, mais um episódio da nossa série Edital Total para o Banco do Brasil.